Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Sábado à tarde, tá friozinho. Eu espero que vocês estejam deitadinhos embaixo da coberta para aproveitar para a gente trocar essa ideia aqui. Meu nome é Mariana, podem me chamar de Mari, fiquem à vontade. Eu sou Relações Públicas de formação e durante esse ano todo eu estou como voluntária na ONG Vida, ajudando o pessoal nessa pesquisa sobre os cursos técnicos. Para ajudar a gente no nosso papo hoje, a Pri fez uma pesquisa nas redes sociais para saber quais eram as maiores dúvidas que vocês tinham sobre a decisão dos cursos técnicos. A primeira dúvida que surgiu era sobre teste vocacional. E aí eu queria trazer para vocês aqui essa pequena diferença entre orientação vocacional e orientação profissional. A orientação vocacional tem tudo a ver com isso que você falou, que é como que a gente, quais são as nossas características, o nosso perfil, o que a gente gosta de fazer, o que a gente é bom em fazer. E normalmente a orientação vocacional, ela é feita com base em um teste vocacional, que é uma prova, que são questões elaboradas para identificar os traços do perfil da pessoa e aí fazem indicações de carreiras que fazem sentido com o seu perfil. E importante a gente dizer que o teste vocacional ele traz opções. Não é uma coisa que, não, só porque o meu teste deu tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, né? Não, meu teste deu. Eu já fiz teste vocacional, eu tenho 30 anos, eu sou profissional de relações públicas, que é uma habilitação de comunicação, e eu fiz muitos testes vocacionais quando eu estava no colégio. E aí hoje eu repeti um teste para a gente poder conversar aqui e ver se fazia ainda sentido com aquilo que saiu há 15 anos atrás, né? E deu super certo, que eu vou mostrar para vocês que é um teste com base naquilo que a gente tem de habilidade, aquilo que a gente pode desenvolver, tem mais facilidade e aquilo que a gente gosta. E os testes de orientação vocacional, eles são feitos com base na teoria das inteligências múltiplas. É uma teoria em que a gente não tem só um tipo de inteligência, né? Que não é só a inteligência mais comum que a gente vê por aí, que é tipo a lógico-matemática, que é a gente saber resolver problemas, ter facilidade com números, planilhas, gráficos e afins. A teoria das múltiplas inteligências, ela entende 7 tipos principais de inteligência, que são inteligência naturalista, a linguística, a lógico-matemático, espacial, corporal sinestésica, inteligência musical, interpessoal e intrapessoal. Aí eu trouxe um pouquinho de cada uma delas para a gente poder entender o que é esse termo, né? Porque talvez vocês nunca tenham visto, mas ela quer dizer, cada teoria, cada tipo de inteligência é uma habilidade que a gente vai ter diferente daquilo que a gente, do outro coleguinha. Por isso que a gente tem amigos que são melhores em língua portuguesa, tem gente que gosta mais de história, que entende mais de física, porque cada um tem um tipo de inteligência e a gente acaba desenvolvendo mesmo mais uma do que a outra. E o legal da nossa profissão é a gente poder valorizar aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente tem uma habilidade e que vai ajudar a gente a né, ter uma profissão. Aqui, nas inteligências múltiplas. A inteligência linguística é a capacidade que a gente tem de se comunicar, seja por escrita, seja de forma oral ou por gesto mesmo, por você conseguir se comunicar como um todo. Lógico-matemática tem a ver com a relação ao raciocínio lógico, facilidade para solucionar problemas matemáticos. Corporal sinestésico é o conhecimento do corpo, ou seja, habilidade motora para expressar ideias e sentimentos. Bailarinos, dançarinos têm muita inteligência corporal sinestésico, que é essa facilidade de se expressar com o corpo. Inteligência intrapessoal é uma avaliação mais profunda sobre a gente, é quando a gente consegue fazer uma reflexão sobre a gente, sobre o nosso jeito e sobre como as pessoas são, enfim, a gente consegue fazer essa análise olhando para dentro. Inteligência espacial é quem tem habilidades estéticas, especialmente o poder de observar os detalhes e interpretar as situações e objetos ao redor. Quem que vai usar bastante inteligência espacial, por exemplo, pode ser um designer para poder construir umas coisas bonitas, tal, para rede social, para revista, enfim, um arquiteto, um engenheiro, esse tipo de pessoas que têm essa inteligência.
Inteligência musical, que é o interesse pela música e não só gostar da música, mas ter facilidade para lidar com notas musicais, melodias, instrumentos. Eu tenho uma amiga que ela consegue identificar, ela ouve uma música e ela consegue identificar a nota daquela música e ela consegue reproduzir em vários instrumentos, mesmo sem, assim, ela nunca estudou vários, mas ela pega, fica 2 minutinhos ali, ela já começa a tocar. Isso é uma habilidade mesmo, não é uma coisa que todo mundo pode aprender a tocar um instrumento, mas no caso dela, ela tem uma facilidade muito grande para fazer isso. Inteligência interpessoal, que é o conceito para a gente, como a gente interage com outras pessoas, a tendência a perceber e estabelecer relações e de transmitir empatia. E a inteligência naturalista chama a atenção para a facilidade de compreender natureza, questões climáticas, naturais ou geográficas. É quem está mais ligado com uma situação, o pessoal que trabalha com meio ambiente, que trabalha com previsão de clima, enfim. É esse tipo de inteligência que essa galera tem. Não quer dizer que porque você fez o seu teste, você quer fazer você tem interesse em um determinado em uma determinada área e o seu teste disse que você seria melhor talvez em outra, você não possa se dedicar àquela área, tá, gente? Não é para vocês ficarem com a cabeça fechada, mas é para ajudar vocês a encontrarem um caminho que faça sentido de acordo com o que vocês gostam e têm habilidade. Ainda mais porque eu estava conversando antes de começar com a Fabiana, que é mãe que está aqui, e aos 14 anos é muito difícil a gente já conseguir identificar tudo que a gente gosta, tudo que a gente já tem de habilidade, então o teste pode ajudar bastante nisso. E a orientação profissional? Qual que é a diferença da orientação profissional? Normalmente, a orientação profissional é um processo que ele é feito por orientação de um profissional que é formado nessa área, que é um psicólogo ou um pedagogo, que vai ajudar a pessoa a fazer essa leitura de habilidades com aquilo que faz sentido de profissões. Então, vai ajudar a fazer esse casamento, né? Fazer esse match entre a profissão que você está pensando e o que você tem de habilidades. Ele vai te ajudar na tomada de decisão. Por isso que tem essa pequena diferença. Acho que para a gente começar o teste vocacional já vai dar um super apoio aí para a galera poder fazer as suas escolhas. E aí, além dessa questão que apareceu e que a Pri comentou com a gente já, que eu falei que era uma enquete que ela fez nas redes sociais para saber o que vocês gostariam mais de saber, o primeiro curso que apareceu bastante foi o curso técnico em nutrição. E aí eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre esses cursos, tá? Acho que são 5 ou 6 cursos. Na nutrição, aqui é importante entender que a gente está falando de cursos técnicos, então a gente dá uma formação técnica, e que se você gostar, você pode se aprofundar e fazer depois um curso em ensino superior sobre o mesmo assunto ou da mesma área. No caso de técnico de nutrição, é uma pessoa que vai ter, quando você se formar ali, quando você finalizar o seu técnico, você vai ter uma habilidade e vai estar capacitado para poder orientar as pessoas sobre alimentação saudável, especialmente considerando idade e questões de saúde. Indicar os melhores preparos de conservação de alimentos, participar de ações sobre educação nutricional, fazer o controle de qualidade de alimentos, prevenção da contaminação, transporte e distribuição de forma adequada, auxiliar no tratamento de profissionais que trabalham com produção de refeições. Mas e aí, na prática, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um profissional que vai poder trabalhar, por exemplo, em clube de futebol, porque vai atender profissionais de nutrição esportiva, vai trabalhar em saúde pública, nas escolas onde tem oferecimento de merenda, tem um profissional de nutrição que ajuda a fazer o preparo desses alimentos. Nutrição clínica, especialmente em atendimento home care, é um atendimento em que a pessoa fica em casa e ela recebe os profissionais de saúde para ajudar. São pessoas normalmente com dificuldade de mobilidade, então recebe lá um nutricionista que vai ajudar a fazer uma dieta de acordo com o que aquela pessoa precisa, de acordo com as necessidades tanto de nutrientes por conta de alguma doença ou não, e a quantidade de alimentos que são necessários para dar energia para o estilo de vida dela.
Hotelaria e gastronomia, porque hotéis oferecem refeições, então você precisa ter um profissional de nutrição que te dê esse suporte lá. Academia de ginástica, spas. Esses são alguns dos cenários mais comuns que apareceram, de onde a gente pode trabalhar como técnico de nutrição. E as matérias que vão te preparar para fazer isso. Por que é importante a gente saber que matéria a gente vai estudar na faculdade, no técnico, né? Porque pode ser que a gente se depare com alguma matéria muito, muito difícil, que não tenha muito a ver com a gente, que pode ser uma barreira para a nossa formação. Ou porque a gente vai se identificar com aquele tema, enfim, é legal a gente conhecer as matérias. As principais matérias aqui envolvem anatomia, que é o estudo das partes do corpo, microbiologia, que é a parte bem pequenininha da biologia, que é entender os nutrientes e tal. Nutrição humana, naturalmente, né? Primeiros socorros, gestão de serviços, então você vai aprender um pouco de administração voltada para a área de nutrição. Psicologia e ética, que é o que você pode fazer, o que não pode na sua área, código de ética, como atender as pessoas, enfim. Tecnologia de alimentação e legislação aplicada, porque existe uma série de leis que são relacionadas à maneira com as quais os alimentos são preparados, como eles são oferecidos, que tipo de estabelecimento pode oferecer. E aí você vai ter esse estudo no curso técnico. Fisiopatologia, que tem a ver com coisinhas de dentro do nosso corpo mesmo, de funcionamento. E nutrição materna, por exemplo, que é uma nutrição diferente da nutrição de um idoso, porque as necessidades são diferentes. Enfim, são algumas das matérias que a gente vai ver no curso técnico de nutrição. E olha que interessante, para quem vai ter essa intenção, alguns materiais já são necessários quando a pessoa vai começar nesse curso, como ter jaleco e sapato de segurança para cozinha, que é um sapato específico, né, para evitar acidentes. Mas tudo isso também a gente pode consultar na escola em que vocês forem fazer o curso, como que vai ser essa relação com os materiais. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Sem dúvidas. Tudo certo. Seguimos. O outro curso que apareceu bastante na nossa pesquisa foi o curso voltado para moda e que o técnico ele se chama ou modelagem, ou técnico de vestuário ou modelagem de vestuário. É basicamente a mesma coisa, muda só um pouquinho essa nomenclatura, em que vai ser um curso técnico que vai oferecer para a pessoa que está interessada aprender um pouco sobre história da moda, as influências da moda na arte, na nossa cultura, em como a gente faz um conceito de identidade de marca, que tem muito a ver com marketing, que é entender tendência, como que as pessoas estão consumindo moda, composição de looks, como compor imagens de moda para produzir eventos, por exemplo, como que eu faço um desfile, uma feira, uma vitrine de loja, e se essa loja é de shopping ou é uma loja dessas de rua, enfim, aprende essas diferenças, como gerenciar a carreira e criar um relacionamento, porque para quem trabalha com moda, relacionamento entre profissionais é muito importante, especialmente com cliente, com fornecedor, com assessoria, você acaba sendo um ponto de encontro de vários tipos de profissionais. E aprende também uma coisa muito legal e que pode ser muito útil para muita gente, que é usar softwares do pacote Adobe, como Photoshop, que é para manipulação de imagem, que é para, eu quero construir as imagens de como eu imagino que vão ser um desfile, então você consegue fazer isso pelo Photoshop. Eu quero fazer um projeto da vitrine, você consegue fazer isso pelo Photoshop. E a pessoa que se forma com isso acaba naturalmente conseguindo trabalhar em empresas que fazem produtos de moda, fábricas, lojas grandes, indústrias de confecção, ateliês de costura, consultorias próprias, assessorias de imagem de pessoas que hoje a gente vê bastante, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar desse termo, vocês já ouviram falar de consultoria de imagem? Vocês sabem o que é? Pode falar, gente. Eu acho que não. Já ouvi falar. Consultoria de imagem é uma profissional ou um profissional que vai fazer uma análise de como você se veste, como você
se comunica com o jeito que você se veste, porque a gente se vestir é uma forma de comunicação, e vai te ajudar a entender se aquele jeito faz sentido com você ou não. E vai te dar dicas de como fazer isso de uma maneira diferente. É muito comum isso acontecer quando alguém tem uma promoção no trabalho e a pessoa fica insegura se está conseguindo transmitir a sensação que ela quer sentir, que ela quer passar. Enfim, porque a roupa ajuda a gente a comunicar aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente acha importante, enquanto talvez uma liderança ou assumindo um cargo que vai falar diante de muitas pessoas por muito tempo. Então, você colocar uma roupa que faça sentido com isso. E para poder se formar nesse técnico, é um curso que tem bastante pesquisa, que tem bastante aula sobre história, sobre sociedade, sobre aprender a catalogar informação. Por exemplo, para quem trabalha em uma indústria de vestuário, é fundamental que a pessoa tenha isso tudo muito bem organizado para poder prestar um bom trabalho, como compor o look diferente, como criar essa imagem de moda, enfim, o curso aparenta ser bastante prático com relação àquilo que ele oferece para quem quer se formar nessa área. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo bem. Tá. Sim. O terceiro curso que mais apareceu na pesquisa foi o curso de técnico em veterinária, que é um profissional que ele vai trabalhar junto com os médicos veterinários em zoológico, em clínica, em hospital veterinário, enfim, e que vai poder ajudar a prestar assistência ao médico veterinário, desenvolver estratégias para reserva da alimentação animal. Então, é como você cuidar da nutrição do animal, fazer esse manejo com os animais por a mão, colocar no lugar certo, higiene, elaborar projetos de cultivo aquícola, que é cultivo de animais em ambientes aquáticos, planejar, organizar e controlar a criação sustentável de animais domésticos, que é reprodução de cachorrinhos, de gatos, enfim. Realizar inseminação artificial, trabalhar no controle de zoonoses em saúde pública, que são o controle daqueles animais que podem transmitir doenças, ou mesmo o controle de animais abandonados, lidar com animais silvestres, prestar cuidados estéticos, né, fazer tosa, dar banho, auxiliar o veterinário em ações cotidianas como vacinação, cirurgia, fazer um exame, e treinar cães-guias para pessoas cegas ou com outros tipos de deficiência visual. E aí, como eu disse, é uma profissão que você vai poder trabalhar em clínica, pet shop, na saúde pública, trabalhando em órgãos de controle de zoonoses, em zoológico, fazenda, aras, em propriedades rurais, empresas de nutrição e reprodução animal, já que você aprende a fazer inseminação artificial dos animais. É um curso bem mão na massa, que você vai ter que pôr a mão em vários animais, de vários tamanhos, e que você vai aprender, né? Lembra que a gente falou sobre a importância de saber as matérias. Então, na veterinária, a gente vai entender de anatomia e fisiologia animal, que é entender como funciona o corpinho por dentro, eventualmente fazer cirurgia, abrir, ver como que é. Assistência cirúrgica, emergência e enfermária na veterinária. O cuidado, como mexer nos animais. Quando o animalzinho tá de boa, é legal pôr a mão, mexer e tal. Mas quando ele tá com dor, qual que é o jeito certo? Quando ele tá estressado, enfim, aprender esse tipo de situação. Aprende sobre nutrição animal, sobre controle de zoonoses, sobre saúde pública, porque controle de animais tem a ver com saúde pública por conta das doenças que eles podem transmitir para os humanos, que a gente tem que manter sob controle. Enfim, é mais ou menos por aí o caminho do técnico em veterinária. Alguma dúvida, pessoal? Não. Vou seguir aqui. O técnico em administração também apareceu. Esse é um curso que sempre aparece, que eu sei que o pessoal gosta bastante, porque é um curso muito abrangente, que dá essa sensação de que a gente tem muitas possibilidades. E que na prática você vai aprender a controlar uma rotina administrativa que é
Dentro de um escritório, é cuidar de documentação, é entender o processo do escritório. Se é um escritório de contabilidade, o que, que é esse serviço que ele presta? Que tipo de suporte que você vai poder dar? Se é um escritório, se é uma clínica médica, você também vai poder trabalhar ajudando ali na parte de controle de ficha de paciente, contato com plano de saúde, cobrança, emissão de nota fiscal. Realizar atividades de recursos humanos, que é fazer contratação, treinamento, demissão, enfim. Atuar na área de compras e assessorar a área de vendas. E intercambiar mercadorias e serviços, né? Que é fazer, tem que mandar tal produto para algum lugar, tem que voltar, tem que enviar nota fiscal. É essa gestão, é a gestão inteira de um negócio. Para você se formar nessa área, você vai ter um curso, como eu disse, muito abrangente, então vai ter muitas matérias, algumas mais teóricas, como matemática financeira, gestão empresarial, planejamento estratégico, rotina administrativa, que é muito importante para entender o dia a dia de trabalho e saber como organizar o seu dia para trabalhar, porque isso acaba sendo muito mais importante para o profissional do que, de fato, o trabalho, como você vai se organizar hoje. O marketing, finanças, contabilidade, vendas, RH. E como é um curso muito versátil, ele também pode trabalhar em empresa pública, né, prefeituras, fundações e afins, né? E empresas privadas, trabalhando com comércio, indústria, escritório, banco, tribunal, clínica, hospital, escola. E ainda eu acho que vale colocar aqui um extra que quem tem vontade de empreender, de abrir o próprio negócio, precisa entender bastante sobre todas essas áreas, porque quando a gente empreende, a gente é o responsável por tudo na nossa empresa, pelo menos no começo. Então, a gente tem que entender de matemática financeira, de quanto entra, quanto sai, quanto eu tenho de caixa, quanto que eu posso investir, quanto que eu tenho que precificar o produto ou o serviço que eu estou oferecendo, como que eu vou fazer o meu marketing, trabalhar com vendas, enfim. É um curso bem amplo, que abre muitas opções mesmo. Alguma dúvida? Não. Vou passar aqui. E aí, por fim, o último curso aqui, o pessoal ficou com bastante dúvida, é o curso técnico em serviços jurídicos, que é um curso que vai preparar as pessoas que querem trabalhar com profissionais graduados em direito, que podem ser advogados, mas podem ser juiz, promotor, defensor público. Existem inúmeras carreiras dentro do direito, né? Então, é trabalhar com essas pessoas, é gerenciar e arquivar os processos e documentos, é acompanhar como que os processos jurídicos estão acontecendo, acompanhamento de prazo, que tem muito prazo no direito, fala, olha, precisa fazer uma resposta aqui, está no prazo de interpor uma apelação, está no prazo de fazer tal coisa, fazer esse acompanhamento, atender o público. Quando uma pessoa procura um advogado, nem sempre porque ela sabe explicar o que está acontecendo. Então, é fazer essa primeira triagem para tentar entender a situação e poder passar para as pessoas e alimentar ali o relacionamento, uma base de dados para poder acompanhar todas essas informações. Como eu disse, a pessoa que se forma com isso, ela pode trabalhar em escritório, em cartório, que é onde a gente faz emissão de certidões, né? Trabalhar em empresas dentro do setor de recursos humanos, em tribunais, em fóruns, em assessorias de departamento administrativo, que tem gente que tem empresa, mas não consegue ter contratado só para sua empresa um advogado, embora a gente precise de um advogado para uma empresa. Então, você contrata um escritório que presta serviço para várias pessoas. Então, dá para trabalhar em lugares assim também. E para quem vai querer prestar nessa área, tem que saber que vai ter que estudar bastante parte de legislação, vai ter que ler muitas leis, porque você vai ter que aprender sobre direito constitucional, administrativo, trabalhista, previdenciário, direito penal, processo penal, que são coisas diferentes, direito civil e processo civil, que são coisas diferentes. Aprende técnicas de negociação, aprende técnicas de resolução de problemas, aprende sobre sistema notarial e registrarial, que é o que os cartórios fazem, emitindo certidões, fazendo registros que são importantes para a gente, enquanto sociedade, ter ali feitos. Certo?
Os serviços jurídicos é mais ou menos por aí, tá tudo bem até aqui? Sim. 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 E aí, esses foram os cursos que mais surgiram dúvida, tá, gente, entre o pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem ir falando que eu vou tentar ajudar vocês nisso. E eu separei aqui algumas dicas para ajudar vocês, que eu fiz quando eu estava procurando me encontrar para saber que profissão seguir. Mas eu não tinha uma coisa que hoje tem e que, inclusive, é com o que eu trabalho, que são redes sociais. Então, além da gente entender o que tem de matéria, onde eu posso trabalhar depois de formado, como que está o mercado, por exemplo, o mercado de moda é um mercado que está crescendo bastante, veterinária também, por conta dos animais domésticos, e entender esse movimento de como que eu vou poder trabalhar, o que eu vou fazer, e se eu quiser fazer um curso superior depois, o que eu vou fazer, o que mais que eu vou aprender, né, o quanto essa carreira pode crescer. Mas as redes sociais vão ajudar muito a achar profissionais que compartilhem sobre aquela carreira, que falem do dia a dia, dos perrengues, de como que dá para crescer, dar dica, tal. Isso ajuda muito a gente a entender. E é um benefício que eu não tinha 15 anos atrás, mas que vocês têm e que eu acho que é super bacana e pode ajudar muito nesse processo de escolha.